Olá, aqui é o professor Roberto Benegeroles e nessa aula 8 de probabilidade estatística nós vamos discutir variáveis aleatórias discretas. Bem, o que é uma variável aleatória? É uma função que associa elementos de um espaço amostral a valores reais. Então, qualquer que seja o evento ômega i do espaço amostral, a variável aleatória é tal que vai transformar esse evento num número xi real. Essa variável aleatória é dita discreta quando o número de valores xi que ela assume é finito ou inumerável. Então, aqui a variável aleatória é tal que qualquer evento ômega i do espaço amostral S vai gerar um número xi. Né? A variável aleatória calculada nesse evento ômega i vai dar um número real xi. Então, já que os eventos são eventos aleatórios, a variável também será aleatória. Por quê? Porque o xi que corresponde a essa variável, ela está associada a eventos aleatórios no espaço de fase, no espaço amostral. Então veja que a probabilidade da variável aleatória assumir esse valor xi vai ser o quê? Vai ser a soma das probabilidades dos eventos ômega-j. Para quais j's? Para todos aqueles que têm xi como imagem da variável aleatória calculada em ômega-j. No lado direito aqui nós fazemos uma representação esquemática, aqui um exemplo específico. Nós temos aí 5 elementos no espaço amostral e temos aí uma possível relação que define uma variável aleatória. Né? Então veja que os três primeiros aí, ômega 1, ômega 2, ômega 3, eles vão ter x1 como imagem da variável aleatória. O ômega 4 vai ter o x2, o ômega 5 vai ter o x3. Então veja que aqui, para i igual a 1, né, nós temos três índices j. Né? Para i igual a 2 e igual a 3, nós temos j4 e j5, respectivamente. Então, veja que a probabilidade de que a variável aleatória assuma o valor xi vai ser o quê? Vai ser a soma das probabilidades dos eventos correspondentes, né? Daqueles eventos que vão ter xi como imagem da variável aleatória calculada em ômega-j. Então, nós definimos aqui a chamada função de probabilidade. Né? Quer dizer, a probabilidade de que a variável aleatória assuma esse valor real xi, nós vamos simbolizar aqui como P de xi. Tá? E a forma de calcular essa probabilidade é dada na linha de cima. Claro que essas probabilidades serão todas não negativas. Né? Por quê? Porque são probabilidades. E também, pelo axioma 3, a soma de todas essas probabilidades, né, tem que ser igual a 1. Vamos considerar como exemplo aqui, tá? Em que x é o número de caras no lançamento de duas moedas. Tá? Então, está delineado ali na figura à esquerda o espaço amostral S, que são todas as possibilidades de lançamento de duas moedas. Sabemos que são 4 possibilidades. Né? H representa a cara, T representa a coroa. Então, lá no primeiro caso, o ômega 1 é o quê? Aparecem duas caras. Como o x é a variável aleatória que conta o número de caras no lançamento de duas moedas, o x calculado em ômega 1 vai ser igual a 2. Qual vai ser a probabilidade de x assumir esse valor 2? Vai ser igual à probabilidade do evento ômega 1, né, que é uma possibilidade em 4. Portanto, a nossa probabilidade vai ser um quarto. A variável aleatória também ela pode assumir o valor 1, né? Pode aparecer uma única cara no lançamento de duas moedas. Quais são os eventos que dão uma cara nesses lançamentos? É o evento ômega 2 e o evento ômega 3, né? Que é cara coroa ou coroa cara. Então, para esses dois casos, a variável aleatória vai assumir o valor 1, né? Que o número de caras é 1. Qual vai ser a probabilidade de que a variável aleatória assuma esse valor 1? Vai ser a soma das probabilidades daqueles eventos que têm somente uma cara. Né? Então vai ser uma possibilidade em 4 e o outro evento também é uma possibilidade em 4. A soma de um quarto com um quarto vai ser igual a 1 meio. E de forma análoga aí para o evento ômega 4, né? Que é o evento em que não aparece nenhuma cara. Então o x calculado para esse evento vai ser zero e a probabilidade de x ser zero vai ser a probabilidade desse evento, que é um quarto. Se vocês somarem todas as probabilidades, vocês verão que vai dar 1, como deveria ser.
Um outro exemplo aqui é o lançamento de 3 moedas, né? E a variável aleatória y ela vai contar o número de caras nesses lançamentos de 3 moedas, né? Então, nós temos aí 4 possibilidades de valores que a variável aleatória pode assumir. Então, o primeiro caso é o y igual a zero, né? Quando não aparece nenhuma cara. E esse é um único evento em 8 possíveis do espaço amostral. Então, a probabilidade de y ser igual a zero é de 1/8. A probabilidade da variável aleatória assumir valor 1 vai ser o quê? Vai ser a soma, vai ser a probabilidade desses 3 eventos ocorrerem, né? Nesses 3 eventos aí são eventos em que somente uma cara aparece. Então são 3 possibilidades em 8, probabilidade 3/8. Algo similar para y igual a 2, né? A probabilidade da variável aleatória assumir valor 2 vai ser o quê? A probabilidade para todos aqueles eventos em que nós temos duas caras, né? São 3 possibilidades em 8, 3/8. Por fim, a probabilidade de observar 3 caras é esse evento aí com 3 Hs, é uma possibilidade em 8. Então a probabilidade de y igual a 3 vai ser de 1/8. Então estão aí calculadas todas as probabilidades para essa variável aleatória y, que conta o número de caras no lançamento de 3 moedas. Se nós somarmos as 3 probabilidades, vai ser igual a 1, né? Como deveria ser. Vamos considerar agora o próximo exemplo, em que tentativas independentes de observar um evento aleatório com probabilidade P de ocorrer são realizadas sucessivamente até que o evento ocorra ou que um número total de N observações tenham sido realizadas. Então, x aqui vai ser o número, a variável aleatória que vai contar o número de observações. Cada fracasso nós vamos denotar aqui pelo símbolo 0. Cada sucesso vamos denotar pelo símbolo 1. Tá? Então vamos lá. Uma possibilidade é o quê? De você já observar o fenômeno com probabilidade P já na primeira observação. Tá? Então nesse caso a probabilidade do x ser igual a 1. E como você observou o fenômeno, você interrompeu ele ali. A sequência de observações ali. Então a probabilidade da variável assumir valor 1 vai ser a probabilidade de sucesso, que é P. A probabilidade da variável aleatória assumir valor 2 vai ser o quê? Para que x seja igual a 2, tem que ser um fracasso seguido de um sucesso. Como esses eventos são independentes, então a probabilidade dessa sequência vai ser dada pelo produto das probabilidades individuais. Então vai ser a probabilidade de sair o 0, que é 1 menos P, vezes a probabilidade de sair o 1, que é P. Para que x seja igual a 3, temos que ter o quê? 2 fracassos seguidos de um sucesso. Como os eventos são todos dependentes, produto das probabilidades. Então vai ser 1 menos p ao quadrado vezes p. E assim por diante, tá? Se nós formos tomar a probabilidade de que x seja igual a n menos 1, então nós teremos o quê? Uma sequência de n menos 2 fracassos, seguido do sucesso no lance n menos 1. Tá? Então essa probabilidade vai ser 1 menos p elevado a n menos 2 vezes p, que é a observação no lance n menos 1. Por fim, a probabilidade de que a variável aleatória assuma o valor n vai ser a probabilidade aqui da união de dois eventos que são quais? Nós teremos um evento com uma sequência de n menos 1 fracassos e um sucesso. E o outro evento possível é o quê? Temos uma sequência de n menos 1 fracassos e um último fracasso também. Né? Lembrando que você para as observações quando atingir n delas, independentemente de você ter observado ou não o evento. Tá? Então, essa probabilidade vai ser a soma das probabilidades dos eventos individuais, porque são obviamente mutuamente exclusivos. Então, n menos 1 fracasso seguido de um sucesso é 1 menos p elevado a menos 1p. E lá, n menos 1 fracasso seguido de um fracasso é 1 menos p elevado a menos 1 vezes o menos p também do fracasso. Então aqui você coloca o termo em potência de n menos 1 em evidência
e essa probabilidade vai ser 1 menos p elevado a n menos 1. Tá? Então estão aí calculadas todas as probabilidades para essa variável aleatória. Nós podemos checar se esses resultados são consistentes, tá? Somando todas as probabilidades e vendo se dá 1. Tá? Então a soma de todas as probabilidades aí, tá? É uma mera substituição aí das expressões que nós calculamos há pouco. Tá? No somatório, nós vamos ter uma soma de uma progressão geométrica. Tá? Você usa a fórmula da progressão geométrica, já discutimos em aulas anteriores. E com algumas manipulações simples aí, nós verificamos que as probabilidades somadas são todas iguais a 1. Tá? Então nós temos aí uma consistência das probabilidades calculadas. Nós vamos definir agora o conceito de valor esperado de uma variável aleatória. Tá? Esse valor esperado também é chamado de esperança matemática. Então, o que é o valor esperado de uma variável aleatória? Ele é tão somente a média ponderada dos valores possíveis que essa variável aleatória pode assumir. Tá? E o peso dessa média ponderada vai ser o quê? As probabilidades de ocorrência dessa variável aleatória. Tá? Então, a esperança matemática, o valor esperado de uma variável aleatória, é tão somente uma média ponderada dessa variável aleatória, onde os pesos são dados pelas probabilidades de assumir os valores x e y. Tá? É um conceito até bastante simples. Tá? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Primeiro caso, o lançamento de uma moeda. Tá? Então, a variável aleatória aqui para a cara vai assumir valor 1, para a coroa assume 0, e as probabilidades para 0 1, né, para cara ou coroa, são iguais a meio. Tá? Estamos pondo moeda honesta nesse caso. Então, o valor esperado vai ser simplesmente a média ponderada. Né? 1 vezes a probabilidade correspondente de ser 1, que é meio, mais 0 vezes a probabilidade correspondente, que é meio também. E esse cálculo vai dar meio de valor esperado. Então veja que faz sentido, né? Porque você tem 0 ou 1, né? A média ponderada aí, dado que os eventos são equiprováveis, vai estar lá no meio, né? Então vai ser a média do 1 com 0, que é meio. No segundo exemplo, nós temos o caso de um lançamento de uma moeda enviesada, né? Ou uma moeda não honesta. Então, é uma moeda em que a probabilidade de sair cara vai ser 1/3 e de sair coroa vai ser 1/3 e de sair cara é 2/3. Tá? Então o cálculo é análogo, né? Vai ser uma média ponderada nos valores possíveis que são 0 e 1 e os pesos vão ser os pesos das probabilidades correspondentes desses valores, que vão ser 1/3 e 2/3. E esse cálculo vai dar 2/3 de valor esperado para o lançamento dessa moeda enviesada. Podemos fazer um exemplo similar aqui para o lançamento de um dado. Né? O dado vai ter 6 faces, né? Então a variável aleatória aqui vai ser o quê? Vai ser a face do dado. Né? O x calculado em i vai ser i, onde i assume valores de 1 a 6. Esse dado é um dado honesto, né? A probabilidade de cada face aparecer vai ser de 1/6. E o cálculo do valor esperado vai ser simplesmente essa média ponderada aí. Né? Cada um dos valores de 1 a 6 são igualmente prováveis, são equiprováveis. Então, é simples esse cálculo aí, né? O valor esperado vai dar um valor de 7,5, né? Se feita essa conta aí. Que faz sentido, né? Porque os valores vão de 1 a 6, né? 1 mais 6, 7, por 2, 7,5, né? Dado todas as faces equiprováveis. Então, basicamente, o valor esperado ele é um valor médio mesmo, tá? Um outro exemplo aí é a chamada variável indicadora de um evento A. Né? Como que nós definimos a chamada variável indicadora de um evento A? Então essa variável aleatória ela é tal que ela assume o valor 1 se o evento A ocorre e assume o valor 0 se o evento A não ocorrer ou, equivalentemente, se o evento A complementar ocorre. Então qual vai ser o valor esperado dessa variável indicadora? Vai ser o quê? Ela assume o valor 1 com probabilidade P de A e vai assumir valor 0 com probabilidade P de A complementar. Então esse cálculo é simples, né? O segundo termo vai dar 0, então vai dar P de A como valor esperado para essa variável aleatória. Né? Vamos ver um exemplo aqui um pouco mais interessante. Tá? Imagine que nós temos um jogo em que o competidor desse jogo ele responde 2 perguntas. Tá? Ele pode escolher em qual ordem ele vai responder essas perguntas. Tá?
e ele só tem direito de responder uma segunda pergunta se acertar a primeira pergunta. Para cada pergunta que ele acerta, ele recebe um valor, tá? E os valores que ele recebe são diferentes de uma pergunta para outra. Também é suposto que esse competidor ele vai ter uma capacidade de acertar uma pergunta com uma probabilidade específica dessa pergunta. Então, a probabilidade ele vai acertar uma das perguntas com a probabilidade e vai acertar a outra questão com uma probabilidade diferente. Tá? Então, a pergunta é, né, supondo que essas perguntas tenham probabilidades distintas de serem respondidas corretamente pelo competidor, e sabendo que o competidor vai receber valores diferentes pelas respostas certas que ele vai dar para cada uma dessas duas questões, pergunta-se por qual questão ele deve começar de forma a maximizar a esperança de ganho dele. Né? Lembrando que ele só pode responder a segunda pergunta se acertar a primeira. Então nós temos aqui um dilema. Né? Não adianta necessariamente escolher a pergunta mais fácil se ela pagar muito pouco. Também não adianta escolher uma pergunta que paga mais se a probabilidade de acertá-la é muito pequena. Então vai ter aí um peso dessas duas situações extremas aí que nós, enfim, podemos fazer um cálculo aí de esperança e tomar uma decisão baseada na maximização dessa esperança. Então, vamos lá, né? Vou chamar essas questões de questão 1 e questão 2, né? Então, na questão 1, o competidor vai receber um valor V1, em caso de acerto, e vai acertar essa questão 1 com probabilidade P1. Idem para 2, tá? Na questão 2 ele vai ganhar um valor V2 se acertar, e vai acertar essa questão 2 com uma probabilidade P2. Tá? Então vamos fazer os cálculos das expectativas, né, de ganho, dos valores esperados de ganho, em duas situações. Uma situação é a situação em que ele opta por responder a questão 1 primeiro. Então, quais são as possibilidades aqui de ganho? Né? O ganho aqui é uma variável aleatória. Né? Então, vamos lá, quais são as possibilidades? Uma possibilidade é que ele não ganhe nada. Né? Então, ele escolhe a questão 1, ele erra essa questão 1, não ganha nada por ela e não pode passar para a questão 2. Então, nesse caso, o ganho vai ser zero e a probabilidade disso acontecer vai ser a probabilidade de errar a questão 1, que é 1 menos P1. Uma outra possibilidade é ele acertar a questão 1, ganhando V1, e errar a questão 2. Por ela não ganharia nada, então. Então, com qual probabilidade isso acontece? Né? Ele vai acertar ou errar essas duas questões de forma independente. Tá? Então, a probabilidade vai ser o produto das probabilidades individuais. Então, vai ser P1 de acerto na 1, 1 menos P2 de erro na 2. Por fim, ele pode o quê? Acertar as duas perguntas. Né? Então ele vai ganhar V1 pela primeira, V2 pela segunda. E a probabilidade vai ser o quê? A probabilidade de acertar as duas. São eventos independentes, produto P1 vezes P2. Então a variável aleatória ganho aqui, né, ela assume três valores possíveis, cada um deles com uma respectiva probabilidade. Então nós vamos calcular aqui, nesse caso, o valor esperado de ganho, fazendo uma média ponderada dos ganhos individuais pelas correspondentes probabilidades. Né? Então, vai ser aí, no primeiro caso, 0 não vai contar, V1 vezes a probabilidade, que é P1 menos P2, e V1 somado com V1 mais V2, vezes a probabilidade correspondente, que é P1 vezes P2. Então tá aí, olha, nós acabamos de calcular o valor esperado de ganho caso o competidor responda a questão 1. Então, vamos fazer agora um cálculo análogo, cálculos análogos caso ele decida responder a questão 2 primeiro. Tá? Então, não ganha nada errando a questão 2, né, que a probabilidade é essa aí, 1 menos P2. Ele pode ganhar V2, um valor V2 acertando essa questão 2 e errando a questão 1 em seguida. Então a probabilidade vai ser P2, acerto, 1 menos P1, erro, em seguida. Por fim, ele pode ganhar a soma dos valores acertando as duas, né? Eventos dependentes,
P1 vezes P2. Então, somando aqui a média ponderada, esse é o valor esperado de ganho, caso ele opte por responder a questão 2. E aqui nós queremos comparar, né? Em que situação é mais compensador responder primeiro a questão 1 do que a questão 2, né? Então, isso acontece aqui quando o primeiro valor esperado é maior que o segundo, tá? Então, nós temos esse cancelamento aqui. Então, é melhor responder a questão 1 primeiro se... Então, isolamos ali a razão V1 sobre V2 dessa equação, tá? E está dada aqui a condição, tá? É melhor escolher responder a questão 1 primeiro se a razão dos ganhos for superior a esta razão aí que envolve as probabilidades P1 e P2, tá? Então nós temos uma resposta, um critério que nos permite decidir aí o que seria a melhor estratégia, né? Começar por qual questão, de forma a maximizar o valor esperado, ganho. Uma outra questão aí, essa mais simples, né? Nós temos uma turma de 120 estudantes, e esses estudantes eles vão para um concerto e são distribuídos em 3 ônibus, né? Então, 40 estudantes vão num ônibus, 36 vão em outro, 44 vão em outro ônibus. Quando os ônibus chegam, né, um dos 120 estudantes é escolhido aleatoriamente, e supondo que X seja o número de estudantes que vieram no mesmo ônibus que esse estudante escolhido, pede-se para calcular o valor esperado dessa variável aleatória. Então vamos lá, né? A probabilidade de que x seja igual a 36 vai ser o quê? 36 pelo número total de estudantes, que é 120. A probabilidade dessa variável aleatória assumir o valor 40 vai ser 40 sobre o total, que é 120. E assim por diante. Qual vai ser o valor esperado dessa variável aleatória? É o cálculo da média ponderada, né? Que vai ser aí aproximadamente 40,26, né? 40,27, tem uma dízima no 6. Tem um exemplo bastante simples de cálculo de valor esperado. Esse é um exemplo agora mais trabalhoso, porém mais interessante, tá? Então, nós temos aí que um produto ele é vendido sazonalmente, tá? E ele rende um lucro líquido de B reais para cada unidade vendida e uma perda líquida de C reais para cada unidade não vendida ao fim daquela temporada. Tá? Então você vai ganhar um lucro líquido de B reais por unidade vendida e vai ter uma perda de C reais por unidade não vendida. O número I de unidades do produto que são encomendadas para venda é uma variável aleatória, tá? Com função de probabilidade P de I. Né? Então, I aqui representa o número de unidades que são vendidas. Tá? Com que probabilidade são vendidas? Com a probabilidade P de I. Se a loja deve estocar esse produto que vai ser vendido, né, com antecedência, determine o número de unidades a serem estocadas de forma a maximizar o lucro esperado. Então veja que nós temos aí o desafio é otimizar o estoque, né? Você definir qual vai ser o estoque de forma que o seu ganho, de forma que o seu lucro líquido esperado seja o maior possível, tá? Então vamos lá, vamos definir X como o número de unidades encomendadas para venda. Né? Ele é evidentemente uma variável aleatória. Tá? Vai ser o número de peças aí vendidas. S é o número de unidades estocadas. Né? O enunciado pergunta quantas peças devemos estocar de forma a maximizar o nosso lucro esperado. Pois bem, vamos montar aí a função do lucro. Tá? L representa o lucro, S no argumento de L é o número de unidades estocadas. Então nós temos o lucro como função do número de unidades estocadas. Temos duas situações aí, né? Na situação de baixo, o que acontece? Se X for maior do que o estoque S, né, se o número de encomendas, né, se o número de vendas for superior ao estoque, você vai acabar o quê? Vendendo todas elas. Tá? Então você vai ter apenas lucro. Né? Você vai ter como lucro o quê? O S, né, que é o número de unidades do seu estoque, vezes o valor líquido por venda de unidade.
né? Por quê? Porque o número de unidades encomendadas é maior que o estoque, então você vai vender todo o estoque. O seu lucro vai ser S vezes B. A outra possibilidade é que o número de peças encomendadas para venda seja inferior, menor ou igual ao estoque. Então, nesse caso, você vai ter o quê? Você vai ter o lucro B vezes X, tá? E você vai ter um custo que é o S menos X vezes C, tá? Porque você tem S unidades estocadas, você vendeu X delas, então você vai ter uma sobra de S menos X a um custo C por unidade aí. Então na linha de cima nós temos o lucro ah, no caso em que as vendas estiverem abaixo ou igual ao estoque. E embaixo ali nós temos o lucro caso as vendas estiverem acima do valor do número de peças no estoque. Tá? Então essa aí é a função de lucro, tá? Em termos de S. Agora, claro, nessa função de lucro, veja, o lucro ele é função de x, e x é uma variável aleatória. Tá? Então, o lucro também é uma variável aleatória. Vamos fazer o que aqui? Vamos calcular o valor esperado do lucro, para ver em que condição ele pode ser maximizado. Então, vamos lá, qual que é o valor esperado do lucro? Eu peguei lá a expressão anterior, né? Troquei x por i, e fiz a média ponderada daquela variável aleatória, né? Por meio das probabilidades PI. Né? Então, no primeiro somatório, nós temos o quê? A situação em que o número de peças encomendadas para venda é inferior ao estoque S. Tá? Então, nós vamos calcular essa soma aí, tá? Que vai de 0 até S. O que significa? I igual a 0 é nenhuma peça vendida. I igual a 1, uma peça vendida. E assim por diante, até S, que são S peças vendidas. E nesse caso, que é um caso em que as peças vendidas, o número de peças vendidas está abaixo do estoque, S, esse vai ser o valor esperado dessa parte do lucro. Na outra parte, nós temos o que? A situação em que o número de peças encomendadas para venda é superior ao estoque. Né? Então, o somatório vai o quê? Vai de S mais 1, lembrando que o estoque é S. Então, nesse segundo caso, né, em que as vendas estão acima do estoque, então o I vai de S mais 1 até infinito, tá? Vezes aquele termo de lucro, que é SB ponderado em P de I. Você pode estar estranhando, né? Por que eu estou somando até infinito, né? Porque fala, poxa, você não vai vender um número infinito de unidades. Ok, isso não tem problema. Basta que a probabilidade P de I seja zero acima de um certo valor I. Não há nenhum problema de irrealidade aqui. Agora nós precisamos manipular essa expressão, tá? A gente vai pegar aqui esses termos que são proporcionais aí e colocá-los em evidência, tá? Vamos juntá-los. Outra coisa também que nós precisamos perceber é o seguinte, o primeiro somatório ele vai de 0 a S, o segundo vai de S mais 1 infinito. É ruim trabalhar com somatórios que correm índices diferentes. Então vou fazer um truque aqui, né? Para que operemos com somatórios que corram nos mesmos índices. Tá? Vejam aí que o somatório de uma probabilidade que vai de S mais 1 ao infinito, ele é 1 menos a probabilidade complementar, que é o I indo de 0 a S. Tá? Então, nesse nosso segundo somatório aí, colocamos SB para fora do somatório, usamos essa identidade de complementação que está entre parênteses, colocamos os termos I assinalados por setas vermelhas em evidência, e nós vamos ter essa expressão aí, tá? O último termo é tão somente a substituição do parênteses ali. E agora também nós podemos colocar esses termos em S, né, agrupá-los, né? Eles ambos possuem uma somatória em comum, tá? A expressão correspondente vai ser essa aqui. E agora também posso colocar esses somatórios em PIs, né? Colocá-los em evidência. E a nossa expressão final, tá, para o valor esperado do lucro vai ser essa aqui. Então aqui é uma série de manipulações matemáticas que são simples, tá? E veja que a nossa expressão aí ela reduziu consideravelmente por meio de alguns dos truques que nós usamos.
Então tá aí, essa expressão é o valor esperado do lucro, tá? A pergunta que nós fazemos agora é o seguinte: até que ponto esse valor esperado cresce com S, né? Porque esse valor esperado é uma função do estoque S, né? Então imagine que eu vou aumentando o meu estoque, a pergunta é: o valor esperado do lucro ele vai crescendo conforme eu vou aumentando esse S? Para responder essa questão, eu vou calcular o valor esperado do lucro em S mais 1 e compará-lo com esse valor esperado calculado em S. Eu vou fazer essa comparação para saber se esse valor esperado se ele cresce ou não. Tá? Então, o que eu fiz aí, olha, eu simplesmente peguei a expressão do quadro anterior, troquei S por S mais 1. A expressão estava pronta, troquei S por S mais 1, pura e simplesmente. E, veja, lá no somatório, o último termo que vai lá em S mais 1, se nós substituirmos ele na expressão, vai dar zero. Então, posso trocar o S mais 1 lá em cima simplesmente por S. Tá? E eu vou reescrever agora aqui o valor esperado do lucro na variável S. É essa expressão aí. O que eu vou fazer agora, eu vou subtrair uma da outra, tá? Então, o lucro calculado para um estoque S mais 1, né, o valor esperado desse lucro, subtraído para o valor esperado do lucro calculado em S, é dada por essa diferença aí, tá? A mera subtração das duas expressões lá vai nos dar isso aí. Tá? Agora veja, nós queremos que essa diferença seja maior do que zero. Por quê? Porque nós queremos um estoque S que maximize o lucro esperado, né? Que dê o maior lucro esperado possível. Então a ideia é que nós vamos aumentando o valor de S e que aumentando esse S o valor esperado do lucro vai aumentando também. Né? Isso até um certo teto, né? Isso não aumenta indefinidamente. A gente quer achar esse teto. Então, vamos impor a condição que isso seja maior que zero, porque isso diz o quê? Que o valor esperado do lucro vai crescendo conforme o S cresce. Então, vamos lá, né? Olha, para que essa diferença seja maior que zero, é só trabalhar aquela desigualdade ali, né? Nós vamos ter que este somatório aí vai ser menor do que B sobre B mais C. Esse é um somatório interessante, né? No lado esquerdo, nós temos que a probabilidade de vender até S unidades. Enquanto que no lado direito nós temos a razão entre o lucro por unidade pelo lucro mais custo por unidade. Né? Então, sempre que esse somatório de probabilidades for inferior a B sobre B mais C, a função valor esperado do lucro ela vai crescendo com S. Tá? Agora, qual é seu S que vai maximizar esse nosso lucro? Bem, basta que escolhemos o quê? O S, o maior S possível, no qual essa desigualdade é respeitada. Tá? Nós vamos chamar esse S de S asterisco. Tá? Então não é só um S que satisfaz a equação, não. Tem vários deles. Mas eu quero pegar o maior deles, o maior S possível, que faça com que esse somatório seja menor que B sobre B mais C. Eu vou chamar esse S de S asterisco. Tá? Então, esse asterisco ele é tal que satisfaz essa cadeia de relações aqui. Tá? Dado que o valor esperado em S mais 1 é maior do que o valor esperado em S, até esse S igual a esse asterisco, então calculado, o valor esperado do lucro calculado em S igual a zero vai ser menor do que calculado em S igual a 1, e assim sucessivamente, que vai ser menor que o valor calculado em S asterisco, que vai ser menor que o valor calculado em S mais um asterisco, tá? Se você olhar a primeira equação ali do nosso quadro. Tá? Ou seja, se nós tivermos S asterisco mais 1, nós vamos ter uma situação de máximo do valor esperado do lucro. Então, essa é a nossa resposta, tá? Você vai tomar o S, que maximiza aquela desigualdade, e esse S mais 1 vai ser o seu teto de estoque, tá? O valor máximo de estoque que você faz de maneira
né, o valor de estoque que você faz de forma a maximizar o valor esperado do seu lucro líquido, tá? Então veja que interessante esse problema, né? Você tendo as distribuições de probabilidade das vendas sazonais, você é capaz de planejar o seu estoque de forma que o seu lucro esperado seja o maior possível. Tá? Vamos passar para um outro conceito aqui, que é o chamado valor esperado de função de variável aleatória. Tá? Então nós definimos o valor esperado de uma variável aleatória x como sendo o quê? Como sendo a média ponderada dessa variável. Nós podemos fazer um conceito similar também para a função dessa variável aleatória x, tá? Que vai ser tão somente aí a média ponderada dos valores de f calculados nos valores que a variável aleatória assume. Tá? É uma extensão natural do conceito de valor esperado. Tá? Um caso particular importante de função de variável aleatória é a chamada variância. Tá? E ela é definida assim. Tá? Vamos chamar aqui de μ o valor esperado da variável aleatória. O que é a variância? É o valor esperado o quê? Da variável aleatória menos o seu valor esperado, o quadrado disso. Né? A variância, o que ela é? Ela é uma medida de dispersão estatística que indica o quão distante, em média, um conjunto de valores se encontra do seu valor esperado. Qual que é a importância ali de nós calcularmos o valor esperado do quadrado daquela diferença? Né? Nós não estamos interessados se o desvio de dados em relação ao valor esperado são para mais ou são para menos. Né? Então, o cálculo do quadrado aí no sentido de matar esse sinal aí, né? De não ter a diferenciação se a diferença é para mais ou para menos. Tá? E depois nós podemos tomar a raiz quadrada disso aí, para ter chamado desvio padrão. A, vari, é, a variância e também o valor esperado, eles satisfazem essas propriedades aí, tá? A primeira linha aí, a primeira equação é uma forma alternativa de calcular a variância, né? O valor esperado do quadrado da variável menos o quadrado do valor esperado dela. E as duas propriedades seguintes são valores esperados e variância de uma combinação linear da variável aleatória, né? Dados A e B números, nós temos essas propriedades aí, tá? Eu vou checar somente a primeira, tá? Eu sugiro que vocês façam as outras duas. É fácil verificar. Então, para checar que a primeira é verdade, né, eu vou partir da definição de variância, né, que é essa aí. Então, eu vou usar a definição de valor esperado de função de variável aleatória. Né? Vou fazer a média ponderada dessa função de variável aleatória, né, que é o xi menos mi ao quadrado. Expando no produto notável, né? Vou repartir aqui em 3 somatórios. Tá? Então, o primeiro somatório vai ser o quê? O valor esperado do quadrado de x. O segundo somatório vai ser o quê? Menos 2.000 vezes o valor esperado de x. E o terceiro somatório ali vai ser 1, né? Que eu estou somando as probabilidades para todos os i's. Vai sobrar μ quadrado. Lembrando que o valor esperado de x aqui é definido como μ. Então a gente vai ter menos 2.000 quadrado com μ quadrado, que vai ser menos μ menos... Perdão, vai ser menos μ quadrado, né? Então vai ser... Você vai subtrair o valor esperado da variável ao quadrado, né? Então está aí verificado facilmente, tá? Peço que vocês verifiquem as outras duas propriedades. E vamos partir para agora, só para encerrar a aula, né? Um exemplo bastante simples de cálculo de variância, tá? O lançamento de dados que nós já vimos lá no começo da aula, né? Então, o lançamento de dados, a variável aleatória assume valores de 1 a 6, tá? São todos aqui prováveis, probabilidade de 1/6. O valor esperado nós já calculamos lá. Represando aqui vai ser 7,5. O valor esperado do quadrado de x é tão somente a média ponderada para os valores quadráticos que x assume. Né? 1 quadrado, 2 quadrado. Esse cálculo de x, valor esperado de x quadrado vai ser 91/6. Tá? E agora nós usamos a forma alternativa para cálculo da variância, né? Que é o valor esperado de x quadrado menos o quadrado do valor esperado de x. Então vai dar um valor aí que é 2, aproximadamente 2,9, né? A raiz quadrada dessa variância vai ser 1,7, né? Que é uma medida
Porque a variância, lembre-se que a variância é uma medida quadrática de dispersão, né? A raiz quadrada dela vai dar medida de quanto, em média, os dados no experimento vão se distanciar do valor esperado, que é 7,5. Eu sugiro que vocês leiam o capítulo 4 do Ross, do livro Ross, e tem exercícios tanto do capítulo 4 quanto da lista 5 lá da grade mate, tá? Eu vou encerrando por aqui e até lá, até a próxima aula.